pedindo a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais que estão conosco nesse trabalho, que o nosso estudo transcorra em paz, numa ambiência espiritual propícia a realizarmos o aprendizado que aqui viemos buscar, que possamos ser intuídos por esses espíritos benfeitores, para que esses ensinamentos sobre os quais nós vamos refletir nessa noite possam penetrar em nossos pensamentos, para que deles façamos uso nesse nosso processo de crescimento. Que assim seja. Bem, gente, hoje então o nosso estudo, conforme está fixado aí no banner, é do livro O que é o Espiritismo. É o livro que nós estudamos aqui todas as quartas-feiras. E nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 2, em que Kardec intitulou Noções Elementares de Espiritismo. Na primeira parte do livro, Kardec nos apresenta em forma de diálogo, melhor dizendo, né? Respostas a várias as objeções que a doutrina foi alvo quando da sua chegada aqui na Terra. Muitas correntes do pensamento humano não aceitaram os ensinamentos do Espiritismo e realizaram verdadeiros ataques a Kardec, né, com críticas que muitas das vezes fugiam à elegância com que o codificador sempre tratou essas pessoas, fugia ao campo das ideias, descambava para o terreno pessoal. E Kardec sempre procurou respondê-los de maneira sóbria, de maneira lúcida, de maneira equilibrada, nunca deixando que a discussão, que o debate, que a polêmica descambasse para o terreno do pessoal, com ofensas de caráter pessoal, como muitos de seus detratores o faziam. Então, nesse livro, O que é o Espiritismo, esse opúsculo, Kardec apresenta em forma de diálogos as principais objeções que foram suscitadas em relação à doutrina. E ele divide, então, em objeções apresentadas, refutações, que eram apresentadas por aqueles que eram céticos, aquelas pessoas que não aceitavam nada além da existência da matéria, ou seja, os materialistas que não acreditavam num poder superior ou estavam um tanto desiludidos com os ensinamentos que as religiões de então propiciavam. Então essas pessoas eram céticas, preferiam não se envolver com o pensamento religioso e tinham seus argumentos para contestarem a doutrina. Apresenta o argumento de um homem de ciência, que os homens de ciência da época também, como a ciência aqui na Terra, ela trabalha unicamente com o elemento material, unicamente com o elemento matéria, ela tem dificuldade em aceitar, em compreender determinadas questões. Oi, Elisa, tudo bem? Determinadas questões, determinados princípios que não são regidos pela lei da matéria. Princípios que dizem respeito ao mundo paralelo que existe a esse nosso mundo terreno, que é o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, em que a matéria se apresenta numa outra dimensão, diferente da matéria que nós conhecemos aqui no mundo corporal. Então, esses homens de ciência, como eles têm dificuldade em ter essa percepção dessa outra forma com que a matéria se apresenta, eles não aceitam, refutam, muitas das vezes não compreendem ou não percebem
determinados ensinamentos e também então se colocaram como opositores aos ensinamentos espíritas. E por fim, Kardec vai apresentar as refutações, apresentando nesse livro as refutações que vinham do campo religioso, através de um diálogo com um padre, um padre hipotético, apresentando os argumentos que as religiões da época ofereciam para refutar o espiritismo. Então essa foi na primeira parte do livro que nós já encerramos no último estudo do mês passado. E na semana passada nós começamos então o capítulo 2, com o estudo feito pela nossa irmã Lisa sobre as noções preliminares. Kardec apresenta nesse capítulo 2 noções preliminares do espiritismo, porque esse livro é o livro recomendado por Kardec para todo aquele que quer iniciar um processo de conhecimento da doutrina. Kardec recomenda que o estudo daquele que está querendo se aprofundar no conhecimento da doutrina, que o estudo tenha ponto de partida no livro O que é o Espiritismo. Então ele vem apresentar essas noções preliminares para essas pessoas que estão agora travando pela primeira vez, começando a entrar em contato com as ideias espíritas. Então essas noções preliminares vêm trazer noções básicas, elementares, para que posteriormente então a pessoa comece o estudo da codificação. E no primeiro item desse livro, Kardec apresentou as observações preliminares, que foi objeto do estudo da semana passada, e hoje nós vamos estudar o segundo item, que ele trata dos espíritos. Vamos ver então quais os ensinamentos que Kardec vai nos trazer acerca desse item, dessa questão dos espíritos. Vamos ver o que o codificador nos diz. Esse item começa no número 7, no item número 7. E ele começa dizendo: os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte da criação. Porém, as almas despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Quer dizer, então aqui Kardec começa tocando numa questão que era muito recorrente na época, e principalmente na época, hoje talvez nem tanto. Algumas pessoas que consideravam o espírito como um ser, como algo estranho à natureza, algo sobrenatural, ou seja, que estaria acima do natural, do normal na nossa existência. E essa ideia foi a que levou o campo religioso, porque não esclarecendo devidamente acerca do espírito, do elemento espiritual, as pessoas passaram a ter esse elemento espiritual como algo anormal, algo fantástico, algo, como eu disse, sobrenatural. Quando nós sabemos que o sobrenatural, ele não existe, Sobrenatural seria aquilo que estaria acima do natural, estaria sobre o natural. E o natural é o que vem de Deus. Tudo que existe na natureza é a criação de Deus. Então o sobrenatural seria algo que estaria acima do poder de Deus, o que evidentemente nós não podemos aceitar. Então os espíritos não são seres à parte na criação, não são seres estranhos ao processo criativo. Eles são um dos elementos do universo, juntamente com o elemento material. São os dois elementos constitutivos do universo, o espírito e a matéria. Então o espírito, ele é uma criação de Deus, não um ser à parte da criação. E Kardec esclarece mais, ele diz: são as almas despidas de seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos.
Quer dizer, os espíritos nada mais são do que as almas daqueles que estiveram aqui na Terra. Ou seja, como eles próprios disseram ao professor Rivaio ainda, né, quando o Kardec não usava ainda esse codinome, quando ele ainda como professor Rivaio, ele começou a pesquisar aqueles fenômenos das mesas girantes, os fenômenos das batidas, né, as mesas que se elevavam do chão sem nenhuma impulsão humana. Então, quando o professor Rivaio começou a estudar esses fenômenos, ele percebeu que os fenômenos produziam uma manifestação inteligente. As pessoas diziam para as mesas: levanta do chão, as mesas se elevavam. Vai para ali, as mesas iam. Vem para cá, as mesas vinham. Quer dizer, as mesas manifestavam uma ação inteligente. E como toda ação inteligente, ela tem que prover de uma causa inteligente. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então Kardec começou a pesquisar, indagou quem é que estava fazendo aquelas mesas se moverem, quem é que estavam dando aquelas respostas através de códigos, promovendo batidas, obedecendo à vontade dos presentes. E os espíritos, então, através de um código convencionado, responderam que eram as almas dos homens que viveram na Terra. Foi a resposta que eles deram ao professor Rivaio. Somos as almas dos homens que viveram na Terra. Então, os espíritos nada são mais do que isso. Nós fomos criados, nós somos espíritos, né? É a nossa essência, é espiritual. Nós somos espíritos criados para a perfeição. E com essa perfeição, nós atingiremos a felicidade definitiva. Uma felicidade que nós ainda não conhecemos inteiramente, que temos uma pálida ideia que os espíritos nos transmitem. Mas para chegarmos a essa perfeição, nós precisamos passar por inúmeras experiências, no mundo espiritual e no mundo corporal. A reencarnação ela é necessária para que o espírito realize o seu progresso, para através das experiências, das provas realizadas no campo da carne, ele possa adquirir virtudes e se despojar das suas imperfeições, dos sentimentos inferiores. Então o espírito ele está no momento, a cada momento ele está ou no mundo espiritual, vivendo quanto espírito, ou no mundo corporal, reencarnado num corpo de carne. Então os espíritos eles são nada menos, nada mais do que as almas que deixaram o corpo da carne e estão no mundo espiritual, aguardando uma nova oportunidade de reencarnar. Isto aqueles que ainda precisam passar pelo processo da reencarnação, porque tem um determinado momento, quando o espírito atinge a perfeição, ele não precisa mais reencarnar. Então esse vive no mundo espiritual por um período mais estável, um período maior. Ele só desce a vida na matéria em missão, para desempenhar uma determinada missão, geralmente atribuída diretamente pelo Criador. Então, enquanto ele não está no mundo espiritual, enquanto ele está aguardando uma nova oportunidade de voltar ao campo da carne, ele é um espírito, que Kardec denominou errante, ou seja, ele vive na erraticidade, ele vive fora do mundo corporal. Então, Kardec começa esse item esclarecendo isso, que os espíritos não são, como muitos ainda supõem, seres à parte. Eles são o elemento inteligente do universo, o elemento espiritual. Sendo, portanto, criação de Deus, não uma criação à parte, mas uma criação integrada com o mundo da matéria. E ele continua a sua explicação. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite, pelo mesmo motivo, a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Quer dizer, aquele que admite que possa existir alguma coisa além do corpo, ele tem necessariamente, forçosamente, que admitir a existência do espírito. Há uma corrente de pensamento chamada materialismo,
que não admite nada além da matéria. Para esses, tudo do universo se resume à matéria. Tudo no universo é matéria. Tudo se realiza em função da matéria. Então esses não acreditam na existência do elemento espiritual. Esses não aceitam o elemento espiritual. Mas todo aquele que acredita que possa existir algo além da matéria, ou seja, aqueles que não sejam materialistas, eles são forçosamente espiritualistas, ou seja, eles aceitam a existência do espírito. Então são os dois elementos inteligentes do universo. Até aqui está tudo ok, gente? Qualquer observação, qualquer dúvida, é só colocar na área de texto, por favor, ok? Bom, vamos passando então ao item seguinte. Kardec afirma: faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fátuos, nem fantasmas, como os pintam nos contos das almas de outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo, mas um corpo fluídico, invisível no estado normal. Então, Kardec aqui está tratando da forma do espírito. Ele diz que o espírito não é, como muitos acreditam, muitos pensam, uma coisa vaga, uma coisa abstrata. Não, eles existem de fato, não são o nada, né? Porque o nada é aquilo que não existe. Então eles são compostos de um elemento material. Só que esse elemento material não é o elemento material desse mundo, é o elemento do mundo espiritual. Nós ainda não sabemos como é a constituição íntima do espírito, de que matéria ele é feito. Nós ainda não temos essa informação, ainda não chegou a nós, né, a humanidade. Mas, de qualquer forma, nós temos que entender que o espírito, como eles dizem na resposta do Livro dos Espíritos, eles são alguma coisa, porque se eles se eles fossem nada, eles não existiriam. Então, o espírito não são chamas, como alguns acreditam, centelhas, nem fantasmas. Eles são seres como nós. E quando não estão nesse corpo físico, quando eles estão fora da matéria, naquele espaço de tempo a que eu me referi há pouco, eles possuem também um corpo. Só que é um corpo espiritual, que Kardec denominou de perispírito. Eles possuem esse perispírito. O espírito nunca se separa do seu perispírito. O perispírito é o corpo com que o espírito se apresenta no mundo material, no mundo espiritual, fora da matéria. E quando o espírito vem para a matéria, o perispírito tem também um papel de relevância, como nós vamos ver mais adiante. Então, o espírito ele tem sim um corpo, não um corpo com essa matéria que nós conhecemos aqui na Terra, mas um corpo fluídico, uma matéria mais quintessenciada, ou seja, uma matéria mais sutil, menos grosseira, e que não é perceptível aos nossos sentidos humanos. Os sentidos humanos não são habilitados para perceberem a existência, a presença do espírito. O espírito só é percebido por determinadas pessoas que possuem faculdades específicas, que nós chamamos de mediunidade. Então essas pessoas têm, sim, a possibilidade de perceberem a presença de um espírito. Mas, fora isso, né, no estado mais comum das pessoas, né, que não são portadoras de mediunidade, esse corpo fluídico que o espírito possui, ele é imperceptível, ele é insensível, invisível
aos sentidos materiais. Por isso nós não os percebemos, embora eles estejam permanentemente ao nosso lado, conforme eles esclarecem no Livro dos Espíritos. Eles estão presentes em nossas vidas em todos os momentos e nos influenciam muito mais do que nós imaginamos. Dizem os Espíritos que eles chegam a dirigir as nossas vidas, tal a influência que eles exercem sobre nós, mas nós não os percebemos, embora eles estejam permanentemente ao nosso lado. Nesse momento, por exemplo, que nós estamos realizando esse estudo, os espíritos benfeitores que nos inspiram, que ajudam a realizar esse trabalho, eles estão presentes aqui conosco, mas nós não temos essa percepção. Eles estão nos ajudando, nos intuindo, ajudando a nos manter concentrados, contribuindo para que a ambiência espiritual seja propícia para esse estudo. Então eles estão permanentemente ao nosso lado, com esse corpo, que é um corpo fluídico, um corpo espiritual. Então no item 9, Kardec diz: quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo invólucro. Um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo. O outro fluídico, leve, indestrutível, chamado perispírito. Quer dizer, então, quando nós estamos na vida corporal, como nós nos encontramos aqui nesse momento, né? Nós que estamos participando desse estudo, estamos na vida corporal, nós temos dois envoltórios nos envolvendo enquanto espíritos. Quer dizer, dois envoltórios envolvem o espírito. Esse corpo, que Kardec aqui define um corpo pesado, grosseiro, destrutível, porque assim é a nossa matéria aqui na Terra, e esse corpo ele é constituído dos elementos materiais existentes na Terra, por isso ele tem a mesma natureza da matéria terrena, e temos um outro corpo, que é um corpo fluídico, um corpo mais leve, um corpo que é, como ele diz aqui, indestrutível, porque ele não perece nunca. Quando nós desencarnamos, que deixamos o nosso corpo físico, o que vai perecer é apenas o corpo material, é o corpo físico. O corpo espiritual, o perispírito, ele não perece, ele é indestrutível. Como eu disse, o espírito está sempre acompanhado dele. Ele vai se desenvolvendo, ele vai evoluindo à medida que o espírito progride, mas ele nunca é destruído. O espírito nunca dele se separa. Mesmo enquanto espírito puro, ele precisa desse corpo perispiritual, porque se ele reencarnar em missão, uma missão atribuída pelo Criador, como eu disse, ele vai precisar desse corpo espiritual para poder vir à vida material. Então, nós, enquanto seres humanos, nós temos esses dois corpos. Esse corpo grosseiro, pesado, que é da matéria terrena, e o corpo fluídico, indestrutível, que é o corpo chamado perispírito. Então, no item 10, Kardec esclarece: há, pois, no homem 3 elementos essenciais. Quer dizer, em nós aqui, né, seres humanos, existem, portanto, 3 elementos essenciais. A alma ou espírito, que é o princípio inteligente, onde residem o pensamento, a vontade, o senso moral, ou seja, os valores, os atributos espirituais. O segundo elemento de que nós somos constituídos enquanto homens é o corpo, esse invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. É esse corpo com o qual nós nos apresentamos na vida exterior, na vida de relação. E o terceiro elemento é justamente o perispírito, que é o envoltório fluídico. Como Kardec descreve aqui, envoltório fluídico, leve e imponderável, servindo de laço e de intermediário entre o corpo, entre o espírito e o corpo. Quer dizer, esse corpo espiritual, chamado perispírito, ele serve de elemento de união entre o espírito e o corpo. Ele é
como se fosse um elemento intermediário, uma ferramenta de que o espírito se vale para poder atuar sobre o corpo físico. E por quê? Porque o espírito, como eu disse, ele é uma matéria quintessenciada, supersensível, que não pode nem ser percebida pelos nossos sentidos terrenos, pelos nossos sentidos materiais. Então, ele não poderia atuar diretamente sobre o corpo físico. O espírito não pode, não tem como atuar sobre o corpo físico, fazer uso desse corpo físico, direcioná-lo para que ele possa lhe servir nas experiências terrenas, se não tiver esse elemento intermediário, que é o perispírito. O perispírito, ele é um elemento de ligação, ou seja, o espírito age sobre o perispírito e o perispírito, então, reproduz essas ações que são refletidas no corpo físico. Ele é um instrumento, ele é um elemento intermediário para que o espírito possa usar esse seu corpo material. Bom, vamos seguir então agora para o item 11. Quando o invólucro exterior está usado e não mais pode funcionar, tomba e o espírito o abandona, como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte. Então, enquanto esse corpo ele está funcionando, ou seja, ele tem vida, né, ele serve para o espírito se utilizar dele, o espírito mantém lá preso a ele, através do fluido vital. O fluido vital mantém o espírito preso ao corpo físico. Mas quando esse corpo não pode mais funcionar, ele não pode mais reter esse fluido vital, o que vai acontecer? Esse fluido vital vai esvair, vai sair, né, do corpo físico, e o espírito não tem como mais agir sobre o corpo. Então, o espírito, o que acontece? O espírito se despoja desse corpo físico, nas imagens, nas metáforas aí criadas por Kardec, como o fruto se despoja de sua semente, ou a árvore da casca, ou a serpente da pele, ou como nós, na vida material, nos desvencilhamos de um vestido, ou de um traje, ou outro qualquer, de uma outra roupa velha, que já não nos serve mais. O que a gente faz? A gente tira aquela roupa e continua a nossa vida, né? Segue em frente sem aquela roupa. Então assim acontece com o nosso corpo. Enquanto ele pode ser útil ao espírito, o espírito o utiliza. O espírito fica preso a ele, vai utilizar dele para atuar sobre a matéria, realizar o seu processo de aprendizado, passar pelas suas provas, pelas suas expiações. Mas quando esse corpo já não serve para mais nada disso, quando ele já não tem mais nenhuma utilidade, o espírito o abandona, como nós o fazemos em relação a uma roupa velha. O espírito deixa aquele corpo e segue sua vida, então, no mundo espiritual. Porque a principal característica do espírito é ser imortal. Quer dizer, morre o corpo, mas o espírito, ele sempre sobrevive e sobreviverá. Ele não morrerá jamais. Uma vez criados, nós somos para sempre. Somos criaturas definitivas, seres da criação que não pereceremos jamais. Então, a morte nada mais é do que o fenômeno morte, né? Conhecido pelo nome de morte, nada mais é do que o perecimento do corpo material e o abandono do espírito em relação a esse corpo. Item 12. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Então é aquilo que nós já dissemos, né? A morte, ela é a destruição desse corpo
esse elemento corporal, que na verdade também nem chega a ser propriamente uma destruição, como os espíritos explicam no Livro dos Espíritos, ao tratar da lei de destruição, no capítulo, na parte das leis morais. Por quê? Porque essa matéria, ela na verdade, ela não vai ser destruída, porque a matéria também ela é imperecível, né? Ela existe também desde sempre, ela vai apenas se transformar. O nosso corpo vai deixar de ter esse formato que nós temos aqui hoje, com essas funções que nós conhecemos, e vai dar origem a novos corpos. Vai passar pela lei de transformação e dar origem a novos corpos. Vai adubar a terra, né? No caso de ser enterrado. Se for cremado, ele vai se transformar em matéria fluídica. Quer dizer, ele estará sempre se transformando, sempre passando por esse processo que nós chamamos de destruição, mas que os espíritos a explicam com muita propriedade, que é mais correto chamar de transformação, porque na verdade nada se destrói, tudo se transforma. Então a morte é a transformação desse envoltório corporal. E o que acontece com o espírito, então, afinal? Ele abandona esse corpo, como nós já o dissemos, levando consigo o seu corpo fluídico, ou seja, o seu perispírito. Ele vai passar a viver com esse perispírito. Esse perispírito é que vai ser o corpo com o qual ele se apresentará no mundo espiritual. Bom, vamos para o item 13. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Então, desembaraçado desse corpo mais pesado, desse corpo mais denso, o espírito já não fica mais preso à terra. Enquanto ele está nesse corpo, preso a esse corpo, ele está retido aqui na vida terrena. Ele participa aqui da vida de relação na terra. Mas uma vez que ele se liberta desse corpo material, desse corpo mais pesado, o que vai acontecer? Ele vai se tornar livre. Ele vai passar a viver, como eu disse, com o seu perispírito, que é um corpo muito mais leve, e que vai lhe permitir, então, percorrer, como diz aí Kardec, percorrer o espaço livremente, transpor grandes distâncias com a rapidez do pensamento, que é como os espíritos se locomovem, né? O espírito se locomove com a rapidez do pensamento. É claro que nisso aí é uma graduação. Espíritos mais atrasados ainda se locomovem como nós aqui na Terra, se arrastando pelo chão, passo a passo. Mas aqueles espíritos que já têm uma certa elevação, que já conseguiram se desmaterializar um pouco, ou seja, aprenderam já a deixar aqui as coisas materiais, a importância das coisas materiais, às quais já não se encontra mais tão presos, tão ligados como nós nos encontramos, ele se desloca com a rapidez do pensamento. Ele pensa aí num determinado local, imediatamente ele surge naquele local. Por quê? Porque é um corpo mais sutil, é um corpo etéreo, que lhe permite então percorrer esse espaço sem precisar ser por esse meio que nós nos utilizamos aqui, passo a passo, né? Temos que caminhar, nos arrastando aí pela terra, porque o nosso corpo ainda é muito denso, ainda é muito pesado. Bom, vamos para o item 14, né? A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Então isso aí é uma consequência, né? Está fechando aqui o que nós já conversamos. Quer dizer, a alma, os três elementos, alma, perispírito e corpo, constitui o homem.
os seres humanos, como nós estamos situados aqui nesse momento. E apenas a alma, com o perispírito, sem o corpo físico, constitui o que nós chamamos de espírito. Esse termo alma também é preciso entender bem, que muitas das vezes é bem compreendido. Na verdade, alma e espírito é a mesma coisa. Kardec chama de alma o espírito quando ele está no corpo físico, apenas para poder se diferenciar do espírito fora do corpo físico. Mas na verdade é tudo a mesma coisa, alma e espírito. E Kardec apresenta aqui uma observação. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Ou seja, a alma, que é o espírito na sua essência, é um ser simples, né? É só o espírito, é a essência espiritual. Quando ele está unido ao perispírito, é um ser duplo, é o que Kardec chama de espírito, a alma e o perispírito. E quando esses dois elementos estão acrescidos de um terceiro elemento, que é o corpo físico, ele passa a ser então um ser triplo: alma, perispírito e corpo físico. Kardec traz, então, ele faz uma observação aqui a respeito dessa questão, dessa confusão que se faz com os termos alma e espírito. Ele diz: seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente, e o termo espírito para o ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico. Ou seja, Kardec recomenda, então, se referir como alma apenas a esse princípio espiritual, esse princípio inteligente, um dos elementos do universo, puro, espírito puro, né? Sem nenhum corpo, nem fluídico, nem material. Então, se chamaria alma. E deixar o termo espírito para quando essa alma, então, está junta, se referir à alma já com seu envoltório fluídico, com seu perispírito. Mas isso, na verdade, são questões apenas de nomenclatura, isso não tem grande importância. A importância é que a gente entenda a questão, né? Entenda o que é realmente o espírito, o que é o perispírito e o que é o homem. E ele diz aqui: mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas, uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo. Do mesmo modo, porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial fazer essa diferença. Quer dizer, não tem nenhuma importância maior essa nomenclatura, né? Se nós tratamos como alma ou como espírito, são empregados de uma maneira indistinta. Mas, filosoficamente, como ele diz, a alma ele se refere ao princípio espiritual, ao princípio inteligente, algo ainda não convertido em matéria, ou seja, não habitante de um corpo físico nem de um corpo espiritual, para que não se confunda um termo com o outro. Ok, essa questão aí de alma e espírito eu sei que é um pouco complicada, um pouco complexa. Ficou alguma dúvida aí? Alguém gostaria de formular aí algum questionamento? Não sei se eu consegui traduzir bem aí o pensamento de Kardec. Ok? Então vamos seguir com o item 15. Ele diz: os espíritos revestidos de seus corpos materiais constituem a humanidade ou o mundo corporal visível. Despojados desses corpos,
formam o mundo espiritual, ou invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos, sem disso desconfiar, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Então, os espíritos, quando eles estão com os corpos materiais, esses corpos densos que nós usamos aqui na Terra, eles formam a humanidade, né? Cada planeta tem a sua humanidade. O planeta que o espírito estiver vinculado, então aquele ser vai fazer parte da humanidade daquele planeta. Então, revestido desse corpo material, o espírito é que constitui a humanidade do planeta, ou o mundo corporal visível, como diz aí Kardec. Fora desse corpo, forma o mundo espiritual, que é o mundo invisível, aquele que povoa o espaço, como nós já nos referimos aqui, e no meio do qual, ele salienta, nós vivemos. Eu também já disse isso aqui, nós estamos sempre cercados pelos espíritos, sem que nós possamos, muitas das vezes, desconfiar, sequer termos essa percepção, a menos que sejam aquelas pessoas que são portadoras de faculdades específicas, que Kardec chamou de mediunidade. Do mesmo modo que nós somos cercados, por isso que ele chama de mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Quer dizer, esses seres microscópicos, né? Bactérias, ou vírus, ou mesmo seres de outras naturezas, mas que nós não percebemos, que são invisíveis a olho nu, e que apenas com o microscópio pode ser percebido. Então, com o espírito acontece a mesma coisa. A olho vivo, nós não podemos perceber. O espírito só pode ser percebido com um microscópio, entre aspas. E que microscópio é esse? A mediunidade, a faculdade mediúnica. Essa é a faculdade que vai possibilitar as pessoas reencarnadas aqui na Terra de terem a percepção do mundo espiritual. Mas nem por isso eles deixam de estar permanentemente povoando ao nosso lado. Vamos para o item 16. Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos, circunscritos, aos quais só falta serem visíveis para se assemelharem aos humanos, donde se segue que, se em dado momento pudesse ser levantado o véu que nos esconde, eles formariam uma população, cercando-nos por toda parte. Então, Kardec aqui está explicando que os espíritos não são, desse modo, né, por tudo isso que nós já vimos, seres abstratos, vagos, indefinidos, como muitos imaginam, uma centelha, uma fagulha. Não, eles são seres, como ele diz, concretos, circunscritos, ou seja, delimitados, né? Eles têm forma, mas que não são possíveis serem vistos por nós. E que, se nós pudéssemos vê-los cotidianamente, né, normalmente, até aquelas pessoas que não são dotadas de faculdade mediúnica, eles formariam, então, uma população cercando-nos por toda parte, como diz aqui Kardec, à nossa volta, ao nosso entorno. E nós poderíamos vê-los frequentemente presentes ao nosso lado. Vamos para o item 17. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade
excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem, e eles os leem como em um livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. Então aqui tem uma série de informações aqui interessantes e importantes, né? Vamos dissecar aqui esse trecho. Kardec diz: os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra. Quer dizer, o espírito mantém, quando deixa o mundo corporal, todas as percepções que nós temos aqui, como a visão, a audição, o olfato, o tato, porém em grau mais alto. Eles possuem essas percepções muito mais aguçadas, muito mais potentes, se manifestando de um modo muito mais claro e mais fácil. Por quê? Porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria, explica. Quer dizer, porque o que nos obscurece, dificultam as nossas percepções, é essa matéria ainda um tanto densa que nós temos que habitar aqui na Terra. Então, quando o espírito está livre desse corpo material, ele não tem mais esse empecilho, esse entrave, esse elemento que obscurece as suas percepções. Ele está inteiramente livre. Então, essas percepções se manifestam de modo muito mais aguçado, de modo muito mais intenso, mais se manifestando de modo mais visível, né? Mais presente do que enquanto nós estamos no mundo material. Por quê? Porque aí ele está livre da matéria. O que nos obscurece as nossas percepções, os nossos sentidos, é justamente a matéria, ainda um tanto densa, que nós temos aqui na Terra. E ele continua: eles têm sensações desconhecidas por nós, veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Quer dizer, o espírito, ele tem, como nós dissemos, ele tem percepções muito mais amplas, num grau muito mais elevado. E eles veem coisas, percebem coisas, ouvem coisas que os nossos sentidos aqui ainda grosseiros não permitem que nós vejamos nem ouçamos. Então, o espírito fora da matéria, ele tem as suas percepções, os seus sentidos muito mais potentes, né? Muito mais aguçados. Para eles não há obscuridade. Quer dizer, para o espírito não há escuridão. O espírito não precisa de luz para ver. Ele vê mesmo no escuro, mesmo no ambiente não iluminado. E a exceção, Kardec destaca aqui, é para aqueles que se encontram nas trevas, ou seja, aqueles que por expiação, aqueles que se portaram mal na vida terrena, estão em regiões de sofrimento. Então esses não conseguem fazer com que os seus sentidos se manifestem livremente. Eles têm os seus sentidos embaçados, como se eles estivessem ainda aqui no mundo corporal. Por quê? Porque foram espíritos que usaram o mal do corpo aqui na Terra, praticaram o mal, perseveraram no mal e estão em punição no mundo espiritual. Então, eles não têm a percepção, os sentidos liberados como aqueles que estão numa situação melhor, mais confortável no mundo espiritual. Por quê? É a sua consciência que os está punindo, os está condenando. Então eles são levados pelas suas consciências a essas regiões de sofrimento, a essas regiões das trevas. Então não conseguem ter os seus sentidos liberados como aqueles que não estão numa situação semelhante. E ele conclui então esse item dizendo: todos os nossos pensamentos neles se repercutem. Ou seja, tudo o que nós pensamos o espírito percebe. O espírito fora do corpo físico, ele percebe. Ele lê como se os nossos pensamentos, como ele diz aqui.
leem como em um livro aberto. Quer dizer, o espírito percebe, ele sabe, ele conhece todos os nossos pensamentos. Não temos como esconder deles, como Kardec explica aqui. Não podíamos esconder, do mesmo modo que podíamos esconder alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. Ou seja, enquanto a pessoa está aqui conosco, lado a lado, na vida de relação, na vida material, nós podemos esconder dessas pessoas o que nós pensamos. Nós podemos mentir, podemos omitir, podemos construir uma ideia falsa, que nós não seremos descobertos, porque essa pessoa está aqui no mundo terreno, com um corpo físico denso igualmente ao nosso, não tem suas percepções liberadas, suas percepções são embaçadas. Então ninguém pode aqui ler o pensamento de outro, né, na vida terrena. Mas quando essa pessoa deixa o corpo físico, que ela vai para o mundo espiritual, aí ela vai conseguir perceber o nosso pensamento. Por isso Jesus recomendou reconciliação com o adversário enquanto estamos com ele a caminho, ou seja, enquanto estamos com ele aqui convivendo, porque quando for para o mundo espiritual vai ser muito mais difícil, né? Nós vamos ter muito mais dificuldade. Então nós podemos esconder o nosso pensamento de outra pessoa que esteja encarnada aqui conosco, mas dos espíritos nós não podemos esconder. Eles penetram, eles leem os nossos pensamentos, como diz Kardec aqui, como num livro. Porque quando nós pensamos, Kardec vai explicar isso numa outra obra, quando nós pensamos, nós criamos imagens fluídicas que se refletem na matéria do mundo espiritual, como num espelho. Então o espírito que está fora do corpo físico, que tem a percepção do mundo espiritual, ele vai ler esse pensamento, como diz aqui Kardec, como ler se fosse um livro. Essa imagem, o que nós pensamos vai se refletir e o espírito vai ter então essa leitura daquilo que nós estamos pensando. Bom, gente, estamos aqui já no nosso limite de hora, de tempo, né? Alguém gostaria de fazer alguma observação, algum comentário, ou podemos encerrar? Bom, gente, então vamos encerrando o nosso estudo, que eu espero tenha sido muito bom para todos nós, né? Para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, e vamos elevar nosso pensamento, agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham nesse trabalho, esses momentos de paz que pudemos desfrutar, essa oportunidade de estarmos refletindo sobre ensinamentos tão grandiosos, tão importantes, que vão nos fazer abrir nossos caminhos, né? Clarear a nossa existência, para que nós possamos realizar o progresso que aqui viemos buscar na Terra. Então vamos agradecer mais uma vez a espiritualidade amiga, a Jesus, a Deus, e que possamos agora, ao nos recolher para o nosso repouso físico, continuar envolvidos com essas vibrações tão positivas, tão salutares, tão saudáveis que estamos sentindo nesse momento. E que com essas vibrações possamos envolver nossos familiares e todos aqueles que conosco convivem. Que assim seja.